Graça e paz da parte de Cristo Jesus, o único Senhor e o nosso Salvador, repouse sobre toda a igreja. Amém. Graças a Deus, queridos. Boa noite, linda noite, uma noite acolhedora, gostosa, um friozinho gostoso. E dentre todos os lugares que nós poderíamos estar, nós estamos aqui. Fizemos a melhor escolha. Queria compartilhar aquilo que o Espírito Santo tem compartilhado comigo e dele tenho aprendido nas Escrituras Sagradas, num livro que tem me ensinado muito, o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: o que foi, é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. A princípio, talvez, você, assim como eu, muitas vezes tenha lido não somente esse versículo, mas possivelmente esse texto, talvez o livro inteiro de Eclesiastes, e possivelmente tenha se questionado acerca da mensagem central do livro, uma vez que muitas das vezes a gente observa um certo pessimismo na abordagem do autor. A princípio, a tradição, assim como a cultura judaica, entende que o autor de Eclesiastes seja Salomão. Não podemos afirmar porque o texto em si não registra isso. Não está escrito. Salomão escreveu Eclesiastes. Eclesiastes de Salomão. Mas é a ideia que está contida no texto, e aí eu gostaria de separar 4 textos para lermos juntos, apenas para que possamos também compreender, ter uma compreensão um pouco mais aprofundada. Ainda no livro de Eclesiastes 1,16, nos dá uma dica acerca de quem é o pregador, citado no versículo 1, quando diz lá, Eclesiastes 1:1, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Poderíamos depreender filho de Davi, Salomão, Roboão, rei de Jerusalém, não é? Salomão ou Roboão? Mas também poderíamos interpretar que esse filho de talvez pudesse ser da descendência de. Então nós vamos para a interpretação dos textos. Eclesiastes 1,16 fala: disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Aquele rei era um rei extremamente sábio. Eclesiastes 2, a partir do versículo 7, diz: eu comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Eclesiastes 12:9, já no finalzinho do livro, o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios.
Deus. E aí encerramos com 1 Reis 4, a partir do versículo 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábios dos que de Etã, Esraíta, do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Então, os textos nos apontam para a figura de Salomão, mas eu vou chamá-lo de pregador. Vamos chamá-lo de pregador. O livro de Eclesiastes sempre foi um livro que me fascinou muito. Um livro talvez intrigante. Eu lia, relia e talvez encontrasse as mesmas conclusões que você. Puxa, o autor, possivelmente no final de sua vida, está extremamente triste, amargurado, pensativo, pensando nessa roda viva que é a nossa vida, como um grande ciclo. Não há nada de novo debaixo do sol. Nada de novo debaixo do sol. O pregador, quando escreveu Kohelet, o livro de Eclesiastes, ele declarou exatamente isso. O que foi isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. Do modo que não há nada de novo debaixo do sol. Talvez uma falta de sentido da vida. Talvez demonstrando um certo cansaço de tanta procura, excesso de sabedoria, e especificamente para essa condição, para esses questionamentos, poucas respostas. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido de viver se não há nada de novo debaixo do sol? Se nos é condicionado apenas nascermos e morrermos. Qual é o motivo da vida se tudo já foi descoberto, se tudo já foi feito? E o que vai acontecer amanhã não é nada de novo, nem para mim, nem para você. Por que tentar? Por que tentar? Por que tentar? Se não há nenhuma esperança de inovação. Eu quero trazer uma reviravolta no nosso pensamento. As mensagens do livro de Eclesiastes são mensagens extremamente positivas. Talvez você esteja se perguntando: como pode ser isso, pastor? Como pode ser isso? Como eu posso encontrar mensagens positivas em textos que aparentemente me transmitem tanto pessimismo? Talvez eu me identifique, talvez a minha vida se identifique com o pensamento pessimista ou aparentemente pessimista do autor. Na minha vida não tem nada de novo. Nada de novo. Na realidade, vivi grande parte dos meus anos
vivendo uma vida sem novidades, apenas vivendo e muitas das vezes apenas sobrevivendo. Quero trazer a mensagem de Deus que veio ao meu coração. Quero trazer ao seu coração. No livro de Eclesiastes, há afirmativas acerca de verdades eternas. Você pode repetir comigo? Verdades eternas. Vamos repetir juntos? Verdades eternas. O livro de Eclesiastes nos traz verdades eternas. O pregador, ele investigou, ele pesquisou, ele buscou, e apesar de toda a sua sabedoria, ele não alcançou, porque não era o entendimento para o seu tempo. Não era um entendimento que iria se cumprir no seu tempo. Havia limites, até mesmo para a sabedoria do pregador. O livro está repleto de significados. Eu quero trazer o maior deles. Quando o texto diz: o que foi é o que há de ser, o que se fez, isso se tornará a fazer, nada há, pois, novo debaixo do sol. É uma garantia de Deus para as nossas vidas, de que todas as leis físicas e espirituais são sustentadas pela força do seu poder. Todas as leis físicas e espirituais que regem o universo são leis sustentadas pela poderosa mão do Senhor. E é por isso que nenhuma dessas leis pode falhar. Porque é o Senhor que sustenta com a sua própria mão. Por isso as coisas na natureza são iguais. São as estações. Coisa maravilhosa. Você vê que vai passando uma estação, vai chegando a época dos frutos. Passa-se um pouco mais de tempo, chega-se a época das flores. E mais um pouco de tempo chega o frio. Um pouquinho mais de tempo chega o calor. E quando a gente pensa que acabou toda essa beleza, todo esse esplendor da natureza, Deus vem e faz com que tudo aconteça novamente, para que os nossos olhos possam observar a grandiosidade da natureza e da criação do Senhor. Na antiga aliança, eles tinham uma certa dificuldade de entender, porque Deus estava se relacionando com a nação, e a nação tinha que fazer essa percepção do seu ambiente, da natureza que a cercava. Mas toda uma nação perceber isso, ter uma consciência nacional disso é muito difícil. Mas eu quero falar da nova aliança em Cristo Jesus. Nós estaríamos plenamente condenados se não houvesse o segundo ponto. E aí sim, plenamente entristecidos. Porque a nossa condição era uma condição de miséria. E se as coisas não se renovassem, se as coisas não se renovassem, não haveria renovo na minha vida e na sua vida.
Mas na nossa vida há algo extremamente prazeroso, criação de Deus, que se chama novidade. Diga para você mesmo: eu tenho novidade de vida. Eu tenho novidade de vida. Eu tenho novidade de vida. Sabe como aconteceu essa novidade de vida? Nós estávamos condenados por um processo que iniciou lá em Adão, junto com o ciclo da vida. E aquele ciclo da vida veio passando no transcorrer dos séculos. Em Adão, fomos selados para a morte. Mas eis que Deus no seu infinito amor, na grandeza da sua bondade e da sua misericórdia, Ele fez renovar sobre nós o seu perdão, a ação da sua graça, Jesus. E em Jesus nós obtivemos uma novidade de vida. Eu quero ler um pouco com vocês agora, lá no Novo Testamento, o livro de uma pessoa que aprendeu a entender o seu tempo e que possivelmente tenha feito as análises sobre o livro de Eclesiastes, e talvez, na minha simples análise pessoal, na minha concepção, seja o personagem bíblico que mais tenha conseguido interpretar o livro de Eclesiastes. O personagem que talvez tenha entendido profundamente a mensagem do livro de Eclesiastes. E eu queria falar com vocês sobre o apóstolo Paulo. Um homem que era exaltado, mas que quando houve uma renovação, uma novidade de vida, se transformou um dos mais simples do seu tempo. Aquele que se considerava o último dos apóstolos. Romanos 6, a partir do versículo 4. Acompanhe comigo, por favor, a riqueza do texto das Escrituras Sagradas, até o versículo 14. Versículo 4: fomos, pois, sepultados com ele, Jesus, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, já não somos mais velhos homens, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado, o processo contínuo, o ciclo da vida que tem te acometido. Não reine
portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, e sim da graça. Portanto, queridos, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Somos novas criaturas, queridos, transformadas por Deus, novas criaturas transformadas por Deus. O apóstolo Paulo escreve sobre isso, uma carta à igreja de Corinto. Leia comigo, por favor, a segunda carta, no capítulo 5, versículo 14, a partir do versículo 14. Segunda Coríntios 5, a partir do versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Tudo se renovou. Mas e o que estava debaixo do sol? Se renovou. Não mudou, apenas se renovou. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Queridos, o autor, o pregador, ele se aplicou muito. Ele mesmo narra isso. Acompanhe comigo, Eclesiastes 7. Do versículo 25 ao versículo 27. O pregador, ele escreveu dizendo: olhem, apliquei-me a conhecer, a investigar e buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e em conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez é loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser o seu prisioneiro. E eis o que eu achei, depois de muito investigar, eis o que eu achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para a respeito delas formar o seu juízo. E aí, na primeira parte do versículo seguinte, ele, depois de tudo isso, ele diz: juízo que ainda procuro e não achei.
não era para o tempo dele. Você consegue entender a luz da iluminação do Espírito Santo, que é para o nosso tempo, assim como foi para o tempo da graça manifestada na vida do apóstolo Paulo? Quando ele fala acerca das vaidades, das diversas vaidades do mundo, um termo muito próprio do livro de Eclesiastes. Paulo não era grego, Paulo era judeu, da tribo de Benjamim. Nada há de novo, mas Deus fará renovar-se. O pregador, ele começou a ter esse entendimento. Ele não conseguiu chegar no final dele, mas ele teve esse entendimento. Eclesiastes 3, versículo 14 e o versículo 15, ele narra dizendo: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar, e isto faz Deus, para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que passou. Meu irmão, como é a sua vida? É como o livro de Eclesiastes, na visão do pregador, ou como o livro de Eclesiastes, na visão do apóstolo Paulo? É uma vida triste, contínua de tristeza, apenas um ciclo debaixo do sol, um dia após outro dia, e todos eles são iguais. Nada há de novo, a minha vida não muda, as tristezas são as mesmas, as angústias são as mesmas, as preocupações são as mesmas. Qual é a visão que você tem da sua vida? Romanos 8:18. Aleluia. Texto do apóstolo Paulo, citado na boca de um dos maiores reformadores da história da reforma protestante, chamado Martinho Lutero. Possivelmente uma das suas últimas palavras, o texto de Romanos 8, a partir do versículo 18, quando ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de vir a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Você entende por que eu e você precisamos tomar posse dessa revelação como filho de Deus? Porque a criação, a natureza aguarda. Pois a criação está sujeita à vaidade. Versículo 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Repita comigo: até agora.
é agora. Quero dizer para você que o teu tempo é hoje. Versículo 23, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aleluia. Talvez você esteja dizendo, mas pastor, as coisas não mudam na minha vida. As coisas não mudam. Já são anos e anos. Meus relacionamentos não mudam, meu temperamento não muda. A minha condição humana não se altera. Muda sim. A sua condição muda sim. O seu temperamento muda sim. O seu relacionamento muda sim. Talvez nada haja de novo debaixo do sol para você. Deus é poderoso para em Cristo transformar a sua vida. Deus é poderoso para transformar a sua vida, meu irmão. Ele é poderoso para te curar. Ele é poderoso para te transformar. Ele é poderoso para construir uma nova história na sua vida, para mudar o seu rumo, corrigir os teus passos, alinhar os teus pensamentos, fixar novos objetivos, renovar os seus sonhos. Eu quero encerrar dizendo que Deus em Cristo pode transformar a sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Um homem assim, muito admirável, ativista, um dos maiores ativistas dos Estados Unidos, a quem muito admiro, chamado Martin Luther King, defensor da causa dos negros. Ele escreveu algo muito significativo, um servo de Deus. Ele escreveu: eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser. E ainda, eu não sou quem eu deveria ser, mas, graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. Eu quero encerrar, queridos, lendo com vocês
Apocalipse, capítulo 21. Receba essa palavra de ânimo. O pregador era o mais sábio, o mais entendido, cheio do conhecimento e da sabedoria, mas ele não pôde entender por completo a mensagem que ele estava escrevendo, porque não era para o seu tempo. O apóstolo Paulo entendeu, porque essa mensagem era para o tempo da graça, e eu e você vivemos no tempo da graça. Então essa mensagem por completo é para mim e para você. Decida hoje, com Jesus, mudar o curso da sua história. Apocalipse 21:5 nos afirma, dizendo: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras.